Pessoal, me deem um joinha aí se vocês estão vendo o compartilhamento aqui da minha tela, por gentileza. Legal. Então, eu já gostaria de pedir que vocês fossem respondendo aí para a gente essa pergunta. Gostaria de entender um pouco quais são os desafios aí que a sua organização está enfrentando em relação a licenciamento e custo de servidores. Antes de tudo, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Thais Batista, eu sou especialista técnica em EJA Infra, e eu vou estar falando com vocês hoje aqui juntamente com o Matias. Quer falar, Matias? Opa, bom dia pessoal, também sou par da Thaís, aqui atendendo os mesmos tipos de cliente, só que em indústrias diferentes aqui. Ela vai cobrir a parte de Windows, eu vou cobrir a parte de SQL Server. Eu mandei no Q&A o link para esse Menti, então para quem não conseguiu pegar lá o QR Code, segue o link também, se clica direto no link e vai cair direto nessa participação que ela mandou para interação com vocês aí. Isso. E aí, pensando em palavra-chave, pessoal, assim, pode escolher uma, duas palavras-chave aí que representam a sua resposta em relação a essa pergunta. Dá uma atualizar aqui. Legal, já saiu aí a primeira palavra, gerenciamento. Pessoal, bom dia para quem está chegando. Deixei aqui uma pergunta para vocês me responderem sobre os desafios que a empresa de vocês tem enfrentado com relação ao licenciamento e custo de servidores. E respondam aí em uma, duas palavras-chave. Eu gostaria de saber. Enquanto isso, também, dando aqui as orientações, a gente tem aqui a parte de perguntas e respostas, tá? Então, ao longo aqui desse webinar, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, que enquanto eu estiver apresentando, o Matias vai estar respondendo, e quando ele estiver falando também, eu vou responder. Gerenciamento, segurança, rastreabilidade. Poucos os desafios, né, gente? Vocês não têm desafios, não? Joia. Vou partir aqui para a próxima pergunta, tá? Essa pergunta aqui, ela já é dentro de desafios na gestão de ambiente híbridos. Então, considerando aí o ambiente de vocês on-premise, né, que vocês possuem, o ambiente híbrido de vocês, quais são também os desafios que vocês têm enfrentado, maiores desafios em relação a isso? E aí também eu peço que vocês coloquem aqui em palavra-chave, de uma ou duas palavras-chave que representam também esses desafios, se houver. Conformidade, esse é um dos que a gente também escuta bastante, né, com relação também à necessidade de auditar os ambientes, necessidade de você manter também essa conformidade entre os ambientes. O que mais, gente?
integração, compatibilidade. Bom, tô vendo que vocês estão um pouco tímidos aí, depois eu volto nessa pergunta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Aqui. Joia. Bom, pessoal, então, para quem chegou depois aí me apresentando aqui, eu sou especialista técnica em Azure Infra, aqui na Microsoft. E juntamente com o Matias, a gente vai trazer um pouco, compartilhar um pouco aqui com vocês sobre o Windows Server Pay-as-you-Go e SQL Pay-as-you-Go, tá? E aí eu trouxe para vocês aí essas duas perguntas, exatamente para a gente poder conseguir entender um pouco desses desafios, né? Mais à frente aqui eu vou compartilhar com vocês parte de alguns desafios que a gente tem escutado dos nossos clientes, para que vocês também entendam como que as soluções que a gente passará aqui logo à frente, elas cobrem cada uma dessas dores. E aí, trazendo aqui para dentro do Windows Pay-as-you-Go, né, 25, Pay-as-you-Go, alguma das dúvidas que a gente costuma ouvir, qual que é a diferença, por que devo usar, né, qual que é a diferença da licença tradicional para o Pay-as-you-Go. Então, é importante lembrar que não existe essa concorrência entre os dois, mas, pelo contrário, a Microsoft ela trouxe aí mais opções para que vocês possam escolher de acordo com o cenário que a empresa esteja vivendo. E isso é bom porque aumenta aí a flexibilidade e as opções que vocês podem escolher no cenário de cada um de vocês. E aí, então, trazendo para o ambiente tradicional. Nas licenças tradicionais, há um custo maior no início, né, que é relacionado aí ao CAPEX, porque é necessário comprar a licença para você licenciar aí o seu hardware, então, tendo que ter esse custo inicial. Então, é um custo fixo, e há uma diferença também ali entre as licenças Standard e Data Center. Então, cada uma ela possui ali o seu custo específico, além de também haver a necessidade ali de você ter as licenças Call Client, né, e RDS. Então, essas licenças hoje elas são necessárias. E a parte também de internet hoje dentro da licença tradicional, ela não é necessária após a ativação inicial. E aí, trazendo aqui para o Pay-as-you-Go, quais são as diferenças? Então, no Pay-as-you-Go, ao invés de você pagar aquele valor fixo inicial ali para você ter aquela licença perpétua, você paga pelo uso. Então, o pagamento ele é baseado no que você está utilizando. Então, trazendo aí essa flexibilidade, dependendo do cenário que está se vivenciando. Então, não quero, nesse momento que eu estou aqui do meu cenário, ter esse custo maior inicial, ter esse custo de CAPEX, e aí você ter a opção de um OPEX, né, tendo essa flexibilidade no custo. Não há diferença entre preço das licenças standard e data center, então não há diferença. A licença Call Client, ela já está incluída no valor da VM, então você não paga valor adicional por isso. Já a RDS ela ainda é necessária e você precisa de ter acesso à internet, então essa parte de conectividade ela é importante. E aí, trazendo aqui para os desafios, para que vocês consigam visualizar melhor como que o Windows Pay-as-you-Go ele vai atender quais cenários e tudo mais, eu trouxe aqui esse quadro para a gente poder conversar um pouco. Então, por exemplo, uma das dores que a gente escuta muito falar, né, flexibilidade financeira em projetos de curta duração. Então, em dores referente a isso, eu tenho aqui um projeto de curta duração que eu não quero ter esse custo inicial elevado, porque depois eu não vou dar continuidade, então é algo ali sazonal. Então, nesse caso, o Windows Pay as you Go, ele cobre, e ele é uma opção para esse caso, né? Porque ele vai dar essa flexibilidade ali com relação ao prazo para que você, subir ali uma máquina, utilizei, depois eu consigo deletar ela e não ter custo nenhum mais com aquela máquina. Então, ela permite ativação e desativação aí desses recursos conforme a sua necessidade. Uma segunda dor aqui é essa questão de necessidade de um ajuste rápido, né? Para você atender algum pico de demanda, sem você ter ali que investir também em hardware naquele momento.
Então, ele vai facilitar porque você pode ali contar com essa opção, sem você ter que fazer grandes investimentos em hardware e para que você tenha algo ali a curto prazo, né? Relacionado ao custo, o custo ele é baixo inicialmente, então tudo vai depender do cenário, como eu falei, então há essa necessidade dessa análise. Por quanto tempo que eu preciso, né? Se você está falando aqui a longo prazo, as licenças tradicionais, elas ainda são as orientadas, as mais indicadas. Agora, eu estou falando aqui para algo a curto prazo, então as licenças pay-as-you-go, elas atendem bem nesse cenário, né? Porque ela é paga conforme o uso, e você também consegue fazer esse ajuste de capacidade aí conforme a demanda, né? E aí isso ajuda também com relação aí à sua previsibilidade com relação ao orçamento. E aí os custos adicionais para licença call client, né? Elas não são cobradas. Então também tem essa redução de custo com relação a isso, que se fosse um tradicional você teria que pagar, e contando que é algo a curto prazo, você tem essa opção de redução, né? E aí tem a questão aqui também da diferença de custo entre as licenças standard e data center. Então, como não há essa diferença, você vai pagar ali pelo que você está utilizando, independente das duas. Então, você tem ali essa opção de ter ali features que, se fosse no tradicional, você teria que pagar essa diferença, porque cada uma tem um preço diferenciado. E aqui você vai ter um preço único para qualquer uma dessas opções, tá? E aí a diferença também aqui, por exemplo, no tradicional, quando você compra a licença, você tá ali licenciando o seu hardware físico, podendo criar mais VMs ali, dependendo da licença que você adquiriu. E no caso aqui, a gente está falando do licenciamento da máquina virtual somente, tá bem? Então é bom deixar essa clareza. Então, se eu fosse escolher aqui uma palavra-chave para o Windows Pay-as-you-go, eu diria que é flexibilidade, porque você ganha aí mais uma opção para que você possa ter aí essa flexibilidade de, eu quero reduzir custo, não quero gastar tanto agora, porque é algo mais curto, para um projeto mais curto prazo, então você tem aí essa opção, tá? E aí, como que é feito para habilitar o Windows Server Pay-as-you-go? Eu estou um pouco com a minha voz rouca, da gente, então desconsiderem que eu estou um pouco rouca, tá? Estou fazendo aqui meu melhor esforço aqui com a minha voz hoje. Então, falando aqui em habilitar o Windows Server Pay-as-you-go, como que funciona? Eu deixei até aqui para mostrar para vocês, mas na hora que você está fazendo a instalação aí do sistema operacional, tem uma pergunta, uma opção que é feita ali na hora da instalação, se você quer seguir com o modelo tradicional ou se você quer seguir com o Pay-as-you-go. Então, nessa hora você já faz essa habilitação ali do Pay-as-you-go, tá? E é necessária essa conexão aí com a internet. Aqui eu deixei a telinha para vocês, mas eu vou mostrar também ali no Hyper-V, que eu já deixei no ponto aqui da instalação desse pedaço, para vocês verem em que ponto que vocês têm que escolher se quer seguir no tradicional ou se quer seguir no Pay-as-you-go. Então, fica aí a critério de vocês na hora de fazer a instalação. Também é possível você utilizar aí PowerShell, tá? Então, eu vou voltar aqui na minha máquina que eu deixei aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou numa Hyper-V, numa máquina na Azure mesmo, que eu subi. Então, eu subi um Hyper-V lá em cima, para vocês poderem verificar. Baixei o ISO do Windows 2025, lembrando que o Pay-as-you-go hoje, ele é para o 25, tá bom? Então, aqui eu estou exatamente aqui nesse ponto, tá? Aqui do setup. Então, você chega aqui nessa parte, você escolhe, eu quero seguir aqui no Pay-as-you-go, eu quero seguir no modelo. Então, aqui você segue normalmente, finaliza a instalação e você já depois é possível você conseguir utilizar ele, tá? No modelo Pay-as-you-go. E aí, lembrando que eu vou entrar aqui agora nessa parte que é importante. O que habilita a utilização do Pay-as-you-go? O Arc, o Azure Arc, tá? Então, eu não sei se alguém nunca ouviu falar, coloca aí no chat para mim se alguém nunca ouviu falar, se já conhece. Mas o Arc, assim como o nome fala, ele é um arco. Então, é ele que possibilita aí com que
serviços fora do Azure, no ambiente on-premise, possam, os clientes possam ter aí os benefícios do ambiente da Azure através do Azure Arc. Então, como esse próprio slide aqui está mostrando, né? O Arc ele é bem completo, porque ele vai trazer tanto resposta com relação à parte de gerenciamento, compliance, segurança. Então, ele tem aí uma série de features para poder ajudar com relação à parte de governança aí do ambiente híbrido, tá? E aí, uma daquelas perguntas que eu fiz ali no início, que eu fiz a pergunta dos desafios. Então, aqueles desafios, eles são cobertos e muitos outros desafios que eu vou compartilhar mais à frente com vocês pelo Azure Arc. Lembrando que o Windows, PSGO e o SQL, né, para que você tenha, você precisa ter o Azure Arc no seu ambiente para poder usufruir desse benefício, tá? Então, nesse quadro aqui, que é importante se atentar, né? Então, quando a gente fala em infraestrutura, o Azure Arc, ele permite com que você faça essa gestão centralizada, não só do seu ambiente on-premise, ele permite com que você faça tanto do ambiente on-premise, quanto também de outros ambientes que você tem em outro cloud provider. E aí aqui embaixo a gente tem alguns exemplos dos cloud providers, de alguns. Então, eu tenho uma máquina virtual rodando em outro lugar, quero colocar no Arc para eu ter essa visão única. É possível, você consegue ter essa visão centralizada num lugar único para facilitar aí o seu gerenciamento desses servidores, do sistema operacional, de SQL, ambiente Kubernetes. Então, tudo isso é incluído aí nessa parte de gerenciamento. E quando a gente fala aqui de serviços, todos os serviços, né? Todos não, mas a gente já tem muitos serviços Azure disponíveis para que você consiga utilizar a partir do Azure Arc. Tem o Azure Arc instalado, eu tenho essa possibilidade. Na Azure, quando a gente olha aqui para esse quadro, né, eu tenho ali a minha camada de control plane na Azure, que ele é responsável ali pelo gerenciamento de tudo que eu crio na Azure. Então, a partir do momento que eu habilito o Arc no meu ambiente, ele passa, essa camada de control plane, ela passa a enxergar também essa máquina que está fora do ambiente da Azure ali como parte do ambiente, e a partir dali eu posso utilizar também esses serviços, seja a parte de Azure Monitor, a parte de segurança, Defender, Sentinel, uma série aqui de serviços Azure eu posso estender para o meu ambiente on-premise, aplicar políticas e aí aumentar essa postura de segurança do meu ambiente, que simplesmente ele puramente sem o Arc você não vai ter disponível, né? E aí, aqui trazendo alguns desafios por área, para que vocês consigam, de fato, visualizar, ok, como que se aplica no meu dia a dia, como que eu resolvo os meus desafios, né? Então, trazendo aqui para uma gestão de infraestrutura, por exemplo. Uma das dores aí é a complexidade na gestão, né? Então, eu tenho um ambiente espalhado em vários lugares, o Arc traz essa visão centralizada, que faz com que você aí consiga verificar todo o seu parque de hardwares ali, né? Numa tela única e você conseguir fazer um melhor gerenciamento disso. Conformidade, que foi uma palavra que saiu ali, né? Então, você consegue aplicar políticas de segurança da Azure para o ambiente on-premise através do Azure Arc também. A gente tem também segregação de servidores por categoria. Para quem já usa a Azure, e lá você consegue aplicar tags, né, para poder melhorar essa parte de categorização ali dos seus ambientes. Você consegue fazer isso através do Azure Arc também. Então, por exemplo, tem um ambiente on-premise, vou fazer o onboard dele lá para o Azure Arc, e eu quero segregar ambiente de dev, que é a produção, ambiente que tem aplicações críticas, não críticas. Então, consigo taguear, eu consigo segregar também por resource group, por subscription. Então, fica bem simples aí esse gerenciamento. Depois eu vou mostrar para vocês na prática aqui no portal, para vocês conseguirem visualizar o Azure Arc, tá? Em termos de gestão de banco de dados, deixa eu só olhando um tempo aqui. Em termos de gestão de banco de dados, aí ele cobre também algumas dores, como gestão de instâncias, locks frequentes. Por quê? Porque o Azure Arc ele também vai utilizar ali a parte de logs que são coletados pelo Azure Monitor, e ele em cima você consegue usar Query Language para fazer gerenciamentos, criar dashboard e ter essa visão mais aprimorada, além de também
outras funcionalidades, como o BPA, que é o Best Practice Assessment, que ele já vai trazer ali recomendações da Microsoft de melhores práticas que podem ser aplicadas nesse ambiente, melhorando ali a performance das queries, melhorando ali problemas que você tenha no seu ambiente, também de segurança, e ele traz ali essas recomendações para você aplicar e te ajudar aí nessa gestão. Tá? E aqui em gestão de apps, ele também traz aqui algumas opções, né, que resolve algumas dores, então você vai conseguir integrar aí com o ambiente da Azure. Então, quando a gente fala em modernização, o Arc ele possibilita isso, porque você passa a ter opções ali de usar em nuvem, integrando o seu ambiente. Né? Também a parte de CI/CD. Aqui é só para mostrar como que é fácil de instalar. Então, é um agente que ele é baixado no próprio portal da Azure e você instala ali na sua máquina física. Então, é um para um, então você vai instalar ali e tem algumas formas de instalação. Então, eu quero fazer essa instalação via script PowerShell. É possível, via Ansible, via GPO, então dá para você rodar e aplicar ali nos seus ambientes, tem uma série de opções ali para poder fazer esse onboard do seu ambiente on-premise para o Azure Arc, então ele é simples. E a parte de segurança aí ele utiliza a porta 443, então há uma segurança também bem robusta aqui envolvida. Então, seguindo aqui mais adiante, aqui é só para mostrar para vocês que quem já tem o Software Assurance para clientes que já possuem, grande parte aqui dessas features que eu falei, elas já estão incluídas, então não tem custo adicional. Então, quando a gente fala ali das melhores práticas, de patches e atualização de segurança que o Azure Arc traz também com relação a essa parte de update, a parte de observabilidade, tudo isso já está incluído no Software Assurance, então não tem esse custo adicional. A gente tem aqui alguns serviços que tem custo, mas que fica a critério do cliente habilitar. É claro que vai trazer muito valor ao ambiente, porque quando você, por exemplo, utiliza ali o Defender, o Sentinel, por exemplo, para aplicar para o seu ambiente, você está aumentando a sua postura de segurança e você passa a ter essa possibilidade com o Azure Arc, tá? Aqui mais à frente, tem um quadro. Aqui mais à frente tem um quadro que ele ilustra bem para vocês assim o que está incluído e o que não está incluído com relação aqui a software assurance, tá? Deixa eu só ajustar aqui essa figura, gente. Então, assim, quando a gente fala em Windows Server sem o Azure Arc, que é essa primeira coluna aqui que está praticamente com tudo vermelhinho, isso aqui mostra que praticamente eu não tenho nada disso sem o Azure Arc. Então, eu não tenho essa extensão da parte de segurança, eu não tenho a parte de inventário, eu não tenho praticamente nada disso disponível sem o Azure Arc. Aqui, por exemplo, você ter o Azure Arc, mas não ter a parte de Software Assurance. E aqui, por exemplo, quando você tem o Software Assurance e tem o Azure Arc, praticamente você tem tudo isso aqui já incluído no seu SA, tá? Então, eu vou explorar um pouco mais aqui essas funcionalidades, tá? Vou entrar aqui no Azure Arc e vou mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, nessa parte aqui, ele já mostra aqui para vocês uma visão da parte de inventário, né? Então, ele mostra aqui também que é possível você habilitar pelo próprio portal. Então, tem o Software Assurance, que não vai gerar o custo adicional para eu ter todos esses benefícios do Azure Arc. Como que eu faço para ativar? Você ativa pelo próprio portal, tá? E aqui mesmo ele está mostrando como é que você faz isso. Então, você vai lá na parte de Windows Service, você vem aqui, ativa, e ele passa já a habilitar esses benefícios de Update Manager, né? O Update Manager já vai te ajudar ali com relação a update de segurança. E a parte de tracking, inventory também, ele vai trazer ali uma parte de tracking do seu ambiente que você fez o onboard ali do Azure Arc. Eu fiz do meu sistema operacional. Então, ele já faz esse tracking para você. Eu quero saber o que foi instalado nessa máquina, quero fazer uma auditoria. Você consegue fazer isso pelo Azure Arc. Você tem também ali a parte de Windows Admin Center também.
E a parte de best practice que eu falei com vocês, isso tudo passa a ser ativado e sem custo nenhum adicional, tá? Aqui é a parte de Update Manager que eu falei com vocês. Então, a partir do momento que você tem o Azure Arc ali instalado, você passa a ter essa visão. Então, eu sei tudo que está pendente de atualização, de ser feita ali nas minhas máquinas, quais são os updates de segurança, o que é crítico, eu consigo aplicar, consigo schedular aqui através do próprio portal, consigo fazer esse check de updates também, para saber o que eu tenho pendente, então eu consigo fazer tudo isso. Eu tenho aqui. Aqui é a parte de inventário, que mostra aqui que, por exemplo, aqui é o print, né, do inventário de uma máquina, onde você consegue ver tudo que está ali dentro. E aqui você consegue controlar também tudo que está instalado ali naquela máquina, né? Aqui é a foto do Admin Center, então você vai ter ali uma visão também de eventos, das métricas daquela máquina. Então você consegue ver pelo portal tudo isso da sua máquina do ambiente on-premise, por exemplo. E de outras VMs e outros cloud providers, lembrando. Aqui é o Best Product Assessment que eu falei com vocês, ele vai fazer esse assessment na máquina, seja para o sistema operacional, seja também ali para o SQL, se você quiser rodar para ele também, mais à frente o Matias vai falar mais aqui de SQL, e você consegue também aplicar para poder ter ali essa gestão de melhores práticas no ambiente. Aqui a parte de Recovery Service Vault também, que você passa a ter essa opção. Então, aqui é mais para mostrar para vocês que a partir do momento que você faz essa ativação ali, é possível de você ter vários aí dos benefícios do Azure para o seu ambiente on-premise, certo? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui agora, vou passar para o Matias, que ele vai entrar um pouco mais ali na parte de SQL. E aí, se a gente conseguir um tempo no final, Matias, eu volto aqui no Arc e exploro um pouco mais ali dentro do portal, nas features, para a gente poder passar, tá bom? Beleza, fechado. E até aproveitar, teve a pergunta aqui, duas, né? Se, do Mauro, se vai compartilhar o PPT. Depois a gente vê aqui se a gente consegue liberar um link para vocês. E do Isaías perguntando se o Best Practice ele é gratuito usando o PES e o Go. Então, até respondi aqui já no Q&A. Então, tanto o Windows Server com o Software Assurance, nesse caso que a Thais cobriu, quanto o Windows Server com o PES e o Go, eles compartilham os mesmos benefícios. Portanto, o Best Practice Assessment ele é por estar com benefício, não tem custo adicional. Aliás, você não consegue nem contratar o Best Practice Assessment caso você não tenha esses dois modelos de licenciamento. Se você tiver só o Windows Server sem o Software Assurance, por exemplo, você não consegue usar essa ferramenta. No entanto, como ele gera logs com o resultado de cada assessment, isso ele vai cobrar por essa retenção. Então, ele precisa de uma workspace do Log Analytics e você paga por isso, que é uma ingestão que você paga aí de gigabytes por mês, mas não é nada muito pesado, e também você define com qual frequência que você roda isso, uma vez por mês, por bimestre, quantos servidores que você quer rodar. Então, o custo associado é um custo pela retenção do resultado e não da ferramenta em si, por ser benefício nesses dois modelos de licenciamento. Mesma coisa também para o SQL Server que eu vou cobrir aqui agora para vocês. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Share. Estão vendo a minha tela? Sim, estou vendo sua tela. Obrigado. Então, bora lá. Então, como a gente fez o comentário no início, eu sou par da Thaís e Marcelo Matias, com a mesma função, só que focado em outra vertical de clientes corporativos. E segue embaixo também aqui o meu perfil do LinkedIn, é Marcelo Menos Matias, caso vocês queiram fazer conexão, seguir, ver lá o conteúdo que eu posto. E agora a parte do SQL Server. Então, até uma introdução aqui, antes de falar de fato dele, que é só um contexto do que por que a Microsoft está fazendo essas mudanças, que na prática é reflexo do que vocês, clientes, pedem para a gente e do que a gente também está notando no mercado, que é cada vez mais não ter
extremistas, do tipo é 100% nuvem, é 100% on-premises, é 100% só uma nuvem. Então, a gente entende que não tem esses cenários dos extremos. Então, a gente vê que as empresas, de fato, estão cada vez mais buscando compor essas soluções para que elas tenham os benefícios que cada cenário oferece. Tanto a questão de ainda manter ambientes no ambiente on-premises, em alguns casos, como está nessa slide aqui, por questão regulatória, ela não pode, é proibida por lei de poder subir isso em nuvem, ou por questão de latência, porque ela depende de uma latência muito baixa, ou ela não pode depender de variações de conexão com outros data centers, por exemplo. Fora a questão de legado, pode ser que tem sistemas que nem suportem nuvem pública, né, porque roda um sistema muito, muito antigo, que não tem nem mais suporte. Mas também tem casos de clientes que querem usar nuvem, gostam da nuvem, veem valor da nuvem, e nem sempre tem só uma nuvem também. Então, qual que é a grande preocupação nossa nesse caso? Como é que a gente consegue, então, fazer com que os benefícios que o cliente tem em determinado cenário possam também ser aplicados no outro cenário? Então, por exemplo, uma das grandes vantagens que a nuvem tem é você pagar pelo uso, tanto a computação quanto o licenciamento. Só que para o ambiente on-premises, sempre teve a questão dos modelos mais tradicionais, que até existe o modelo de assinatura, mas é uma assinatura que você paga por ano. Então, assim, como é que você dimensiona um ambiente inteiro que roda ao longo do ano, que está sujeito a N flutuações, se eu pago isso uma vez por ano na assinatura, ou se eu compro a licença, aí eu posso ou ter a manutenção anual, que é o software assurance, ou só ter a licença estática e ficar amarrado àquela versão de Windows, àquela versão de SQL Server, e também limitar a minha evolução da minha plataforma. Então, isso é um benefício grande que a Nuvem oferece, e a gente também trouxe para o ambiente on-premises ou para outras nuvens também esse mesmo cenário. Então, aí também tem os dois caminhos. Então, benefícios que você tem em cima de ambiente local, você também ter isso refletido em nuvem quando possível. Então, a ideia é só para dar esse contexto, né, que vocês viram que no caso do Windows Server houve esse avanço para o modelo PSU-Go, só que para o SQL Server ele está um pouquinho mais maduro e suporta mais cenários para que você consiga de fato ter mais liberdade em arrumar a parte de licenciamento do seu ambiente e não ter talvez uma trava ou outra que por enquanto o Windows tem, como por exemplo suportar apenas 2025, não suportar licenciamento PSU-Go para host físico, mas para SQL Server isso já está um passo à frente. Então, nesse contexto, aqui eu trouxe um resumo bem simples aqui para lembrar vocês desses benefícios que a Thaís comentou. O PSU-Go, tanto do Windows quanto do SQL Server, tem uma questão técnica que os dois dependem do Azure Arc. Então, o Azure Arc, que é o nosso agente unificado para qualquer workload, Windows ou Linux, fora do Azure, ele também viabiliza que você contrate a licença dos dois produtos também pela nuvem. Então, o Arc, sendo esse pré-requisito, então você precisa colocar o Arc nas máquinas SQL Server ou Windows, você ganha os benefícios que a Thaís comentou, mesmo que você não tenha o seu produto licenciado com Software Assurance ou PSU-Go, caso você tenha, você ganha benefícios a mais e também possibilita que você consiga licenciar o modelo PSU-Go dessa maneira. Até eu trouxe aqui, o link aqui de baixo, mas só compartilhar para vocês. Essa é uma matriz, que é essa documentação aqui. Depois eu pedir para a Thaís poder mandar para vocês no chat. Aqui é um comparativo, então eu nem deixei isso aqui em slide porque é uma tabela que ela muda com frequência, tanto que o slide que eu ia usar já estava desatualizado, eu falei, não, deixa eu colocar o link aqui que é mais confiável, porque de fato a cada mês, a cada 2 meses, alguma coisa muda aqui, vocês ganham um benefício novo, o que é uma coisa também muito bacana. Então, essa tabela aqui, e também, como mesmo o PSU-Go dependendo do Arc, onde é que você encontra informações sobre o PSU-Go do SQL Server? Dentro da documentação técnica do Arc. Então, quer buscar benefícios em ambiente híbrido, quer buscar PSU-Go para o Windows SQL Server, busquem na documentação do Arc, que é lá de fato que os documentos, o material nosso público, ele está sendo publicado e mantido. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 3 cenários. Eu tenho os benefícios que o Arc oferece, se eu tenho apenas a licença do SQL Server, não tenho software assurance, não pago a assinatura anual, não tenho PSU-Go, então vocês notam que eu tenho vários nãos aqui. Se eu tenho software assurance ativo, ou eu pago a assinatura anual de SQL Server, ou estou no PSU-Go, notem que são os mesmos benefícios. Então, até aquilo que foi questionado no Q&A,
Se para o PSGO também tem Best Practice Assessment ou não, tá aqui. Eu tenho nos dois cenários, então não tem nenhum não aqui nessas duas colunas. Eu só tenho um não se eu tenho licença transacional sem o Software Assurance ou não tenho o PSGO e tudo mais. E aqui sim, de fato, tem limitações. Só lembrando que nessa linha aqui do SU, só para deixar claro aqui, não ficar achando que tudo está incluído, as licenças possibilitam que você pague por ele. O que é o SU? É que você consiga, ao fim do suporte do produto, né, no caso Windows ou SQL Server, que você continue por mais algum tempo recebendo atualizações de segurança críticas, por mais 3 anos até o fim do suporte. Então, se eu tenho Software Assurance ou estou no PSGO, ele me possibilita contratar esse add-on e ter direito a essa extensão. Se eu não tenho isso, eu não posso nem contratar pelo Azure essa extensão, eu estou limitado a contratar isso via contrato tradicional. Né? Só para deixar essa ênfase aqui, que dá a impressão que ele é gratuito aqui nesse caso, mas não é. Ele é um pré-requisito para que você possa contratar. Mas depois vocês podem considerar aqui na documentação certinho cada item, ver a documentação, como é que eles funcionam. Eu vou dar uma olhada rápida aqui pelo portal para mostrar alguns deles, mas aqui está a documentação de fato real e, como eu disse, a cada X tempo a gente inclui um recurso novo para que vocês possam aproveitar esses benefícios. Além disso, um ponto importante também, que é a diferença em relação ao próprio Windows Server, é a questão das versões. Então, essa mesma página, ela traz a tabela com as versões do SQL Server versus recursos que ele oferece. E notem que interessante, o PSGO está para todas as versões a partir do 2012. Então, ao contrário do Windows Server, que te exige que você, nesse modelo nosso, né, você tem o PSGO só para 2025, por SQL Server tem para todas as versões desde 2012. Só que assim, eu não espero que vocês ainda estejam usando 2012, nem 2014, porque as duas já estão sem suporte Microsoft, e aí teria que ou rodar isso no Azure para que você tenha suporte à extensão das correções de segurança por mais um tempo, ou contratar, pagar mais para que você consiga receber essas atualizações para o seu ambiente on-premises e não tenha o seu ambiente em risco. Então, mas na prática, se for necessário, dá para licenciar ainda pensando em um legado que você possa ter. Então, esse é um ponto interessante, diferencial, né, do SQL Server diante do Windows Server sobre o PSGO ao suporte às versões que ele tem. E se vocês já fizeram uma instalação do 2022, recentemente, eu lembro dessa tela de instalação dele, ele já traz de fábrica a opção de, durante o setup, você marcar a opção do PSGO, assim como tem também no Windows Server 2025. Então, para que você, quem tem versões anteriores de SQL Server, sem nenhum problema, você consegue definir isso pelo portal do Azure. A partir do 2022, você consegue marcar o PSGO no próprio setup do produto, né, facilitando a instalação inicial. Então, só essas considerações aqui para passar para vocês. Vou voltar aqui. E aí entra já, né, acho que a informação principal sobre a sessão aqui de SQL Server, depois na sequência já entro aqui no portal e mostro um exemplo real e como que esse exemplo real é cobrado, para que vocês possam ver de fato o benefício real ao vivo, que é o modelo de cobrança. Então, no caso do PSGO, ele segue a mesma linha de um PSGO que você pagaria no Azure. Então, o que ele considera? Ele considera a quantidade de cores que aquela máquina tem, e considera quantas horas que essa máquina roda ao longo do mês. Então, também, ao contrário do Windows Server 2025, que apesar de ser PSGO, ele começa a te cobrar no momento que você habilita o licenciamento, só para quando você desabilita isso ou apaga a máquina, não é sujeito a flutuações de máquina estar ligada ou desligada. Então, no caso do SQL Server, de fato, é um PSGO mais equivalente ao que você roda em nuvem. Então, ativei o PSGO numa máquina física ou virtual on-premises, por exemplo. Como é que ele vai cobrar isso? Por hora, em cima da quantidade de cores que essa máquina tem, física ou virtual. No próximo slide eu mostro os cenários de licenciamento. E vai te cobrar isso ao longo do mês. Mas a cobrança, ela é a cada hora. Se por acaso você rodou o SQL Server por 30 minutos, ele vai arredondar e cobrar a hora cheia. Mas, assim, difícil acho que ter um banco de dados que você vai usar por tão pouco tempo assim. Então, pense sempre que vai ser cobrança por hora e não é por dia, nem por mês, muito menos por ano. Então, esse é um grande diferencial que esse modelo traz para fora do Azure. E também suporta as duas versões do SQL Server, as duas edições. Então, tanto o Standard, que tem um preço, quanto o Enterprise. Então, se você
Se a tua necessidade precisa é atendida só com standard, você paga pelo standard, que tem um preço. Se você precisa, por algum motivo, recurso da edição Enterprise, existe o preço da edição Enterprise também. Então, o ponto interessante é que você, de fato, ter certeza, eu preciso de Enterprise? Cara, o preço é esse. Não preciso, eu posso usar o Standard? O preço é esse, lembrando que é por hora e tudo mais. Então, até para poder fazer um comparativo aqui, eu vou abrir aqui a documentação pública que fala sobre licenciamento de SQL Server. Então, que ele mostra logo de cara aqui, né, os tipos de assinatura que você tem, de licenciamento. De cara ele já te mostra quanto custa o SQL Server como produto, né, que você paga a licença cheia dele. Lembrando que o SQL Server, além do modelo por core, que é o mais tradicional ou mais atual, vamos dizer assim, ainda existe a versão Server mais Cal. Então, eu sei que tem clientes que ainda usam esse modelo. O PSGO, ele só atende o modelo Core. Então, se você precisa ainda, por alguma razão, seguir no modelo Server mais Cal, está limitado ao licenciamento tradicional, né, que é o mais antigo. Também dando essa ênfase o seguinte aqui para vocês, não é que a gente está colocando o modelo PSGO e vai acabar com os demais. É um modelo a mais que você pode compor o que é melhor para a tua empresa. Então, você pode seguir na linha Server mais Cal, você pode seguir na linha do Enterprise de Standard por Core, você pode seguir na linha Enterprise por Core, como você sempre fez. Existe a opção por assinatura, que é uma assinatura anual, que você paga também pelo SQL Server Standard ou Enterprise, sempre em pacote de 2 cores. Ou você pode agora, você pode também, no caso aqui da licença full, também ter o Software Assurance, para que você consiga ter alguns benefícios a mais, incluindo você pagar menos para um disaster recover, ter o eHub para que você consiga, né, mover essa licença para a nuvem e você ter uma coexistência por um certo tempo. Então, Software Assurance traz benefícios bem bacanas no SQL Server diante de quem só compra licença transacional. E a grande novidade é aqui no PSGO, que tem o mesmo preço que eu mostrei no slide, né, com uma diferença só que foi arredondado aqui um pouquinho para cima, para não ter decimal, mas na prática o preço por mês do Enterprise é isso aqui, né? 0,375 vezes 730, se for 30 dias, se for 31 dias tem um pouco a mais, mas seria 273,75 por mês por core. Lembrando que até uma pergunta também que talvez vocês possam pensar, e a cobrança na questão dos cores muda em relação ao processo tradicional? Não muda nada a respeito disso. Então, se você tem uma máquina, por exemplo, com 2 cores rodando SQL Server, que eu acho que é uma coisa muito pouco usual, né? Porque geralmente as máquinas são mais parrudas, você paga no mínimo 4 cores naquela máquina. Então, como você vê aqui no licenciamento tradicional, são pacotes de 2 cores. Então, se eu preciso de um SQL Enterprise com 4 cores, eu pago 2 desse aqui. E mais o Software Assurance, caso eu queira manter os benefícios adicionais e também poder subir de versão quando necessário. No caso do PSGO, aqui é por core, então se eu tiver que licenciar uma máquina com 2 cores, eu vou ter que fazer isso aqui vezes 4, que é o mínimo. Então, essas regras são as mesmas que aplicam ao produto SQL Server, de fato o que muda é como é que eu pago por isso, de fato o preço também tem uma certa diferença. Para poder mostrar de fato isso para vocês na prática, eu vou alternar aqui para o meu portal, onde eu tenho um SQL Server já... Cadê aqui? Nesse modelo. Então, esse aqui é o portal do Arc, que eu tenho algumas máquinas virtuais, na linha do que a Thaís já mostrou. Então, eu tenho aqui máquinas que estão com SQL Server, com Ubuntu, com Windows. E como é que eu sei quais de fato tem SQL Server? Você tem que descobrir aqui por essa lista. Uma vez que você instalou o agente do Arc, tem uma flag que a gente recomenda que vocês mantenham, que é, se você descobrir que essa máquina tem SQL Server, crie um objeto para cada instância que reside nele. É uma flag que você marca ou não marca. A gente recomenda que você marque para que você facilitar esse processo aí de descoberta. Quando você faz dessa maneira, ele automaticamente, aqui embaixo no Data Services, ele vai criar um objeto para cada instância de SQL Server. Então, o que é instância de SQL Server? É como se fosse a instalação do SQL Server naquela máquina. Então, eu consigo ter, por exemplo, uma única máquina física ou virtual com uma ou mais instâncias de SQL Server? Cara, eu consigo. Se eu tiver isso, ele vai aqui criar um objeto para cada instância separadamente. Que é exatamente o caso que eu tenho. Deixa eu colocar por Research Group aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma única máquina
que é essa Arcbox aqui SQL, do Resource Group Arcbox IT Pro, eu não estou usando a 2 nesse momento. E vocês notam que eu tenho aqui dois objetos, porque um deles é a instância do SQL o database, né, a engine do SQL Database, e a outra é a Reporting Services. Então, se essa máquina tem Analysis Service, Reporting Services, Power BI Server, ele vai criar objetos separados para cada uma dessas instâncias também, para que você consiga ter os benefícios, controle individual do seu ambiente. Inclusive, essa questão de você ter dentro do Arc o controle de licença, além do database, foi uma novidade anunciada, se não me engano, acho que no mês passado. Até então, ele só suportava o licenciamento da engine do SQL Server, os demais componentes não podiam ser controlados ou licenciados pelo Arc, agora você consegue licenciar a família completa do SQL Server. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir esse Arcbox, que é a representação dessa instância que eu tenho no ambiente virtualizado. Poderia ser Hyper-V, VMware, máquina física, cara, não importa, porque a gente vai dentro da máquina virtual, ela abstrai onde essa máquina está instalada, inclusive pode ser multinuvem. E aqui eu tenho a parte de, por exemplo, benefícios, você poder configurar para você autenticar nesse SQL Server usando o teu Entra ID /AzureAD e não só usar conta de domínio tradicional ou uma conta local do SQL Server, é um benefício que o Arc traz. Eu tenho aqui o Best Practice Assessment, que aí sim é um benefício para quem está usando o SQL Server com software assurance ativo, ou tem assinatura anual, ou tem o modelo PSGO. E aqui eu já tenho, deixa eu até abrir para vocês aqui um dashboard, para que você consiga ter essa visão de todo o seu ambiente. Então aqui, por exemplo, eu tenho já o assessment feito no meu ambiente, nas minhas máquinas, e aqui eu tenho todas as máquinas, todas as instâncias, no caso eu tenho poucas aqui, mas você consegue ver, cara, como é que está o tamanho da encrenca do meu ambiente? O quão bom ou ruim o meu ambiente está diante das boas práticas que a Microsoft define para o seu próprio produto, que é o SQL Server. Aqui você consegue, então, ver a situação, ver quais itens de alta severidade, infelizmente são só 2, né, quais de média, baixa, quais são só informações. Daí você clica aqui, né, vê qual que é o item se aplica, qual máquina tem esse problema, e você consegue, então, clicar aqui para a documentação e entender o problema, como é que você pode corrigir, para que na próxima vez que eu rodar esse assessment, ele já vai ganhar um pontinho a mais aqui verde, e você fique uma mente mais saudável, evitando falhas por conta de manutenção das práticas que você está usando ou não no seu ambiente. Só para mostrar aqui que você também conta com esse tipo de dashboard que ajuda a ter essa visão mais ampla, para que você não fique caçando isso máquina a máquina ou via linha de comando. E aqui também tem um exemplo de como é que você tem isso no inventário. Então, você conseguir ver a quantidade de máquinas que você tem, as edições que você tem, se é Standard, Enterprise, qual é o tipo de licenciamento que você tem, se é PSGO ou se é com software assurance. Então, você consegue, de fato, saber, uma vez que o Arc ele vale para qualquer ambiente que você possa instalar o agente, né, multi-cloud e tudo mais, aqui você consegue ter a visão ampla de todas as máquinas SQL Server que a sua empresa usa. Então, isso é uma coisa bem interessante. Não importa onde a máquina está, eu sei todas as edições, a quantidade de máquinas, a quantidade de cores. Então ele mostra aqui essa visão mais de instalação em si, incluindo as instâncias por máquina. E esse outro dashboard aqui, que eu acho bem mais interessante, ele vai além e também traz o inventário dos databases. Então você consegue saber qual database tem em cada máquina, qual o tamanho dos databases, e aí vai te mostrar também alguns indicadores de tamanho, espaço livre, para você entender que, é assim que os meus dados estão estruturados, esses são os databases que eu tenho. Então, se você tiver que fazer algum tipo de busca, pesquisa, cara, tá tudo aqui. Em qual máquina tem tal database? Essa aqui. Quais databases tem em tal máquina? Tá tudo online. Cria um database na sua máquina, em questão de segundos ele vai aparecer aqui, porque ele mantém essa conexão sempre constante com o próprio Azure. Então, essa visão aqui é interessante, não tem custo adicional algum, né? Qualquer SQL Server com licença, mesmo que a licença tradicional, transacional, você consegue habilitar essa visão para que você consiga já endereçar alguns problemas que as empresas acabam nos repassando de falta de visibilidade. E um ponto também que eu queria aqui passar para vocês do SQL Server em si, uma ênfase aqui, que é o licenciamento, né, o grande assunto aqui do dia, que é essa parte aqui. Então, eu coloquei o agente do Arc na minha máquina, detectou que essa máquina tem SQL Server, ele criou automaticamente um objeto para essa instância do SQL Server que você tem, uma ou múltiplas, né, todas que você tiver. Você pode também criar tags para poder excluir que alguma instância
esteja gerenciada pelo Arc, caso você queira tirar alguma coisa ou outra, também ele permite. E aqui tem um grande ponto, né? Você vê aqui, ó, logo na página inicial de Overview, tem a configuração do SQL Server, que, de novo, é por instância, né, a máquina inteira. Então, ele mostra aqui as instâncias que você tem e como é que você quer, como é que você licenciou por essa instância. Então, você pode ter isso no modelo pay-as-you-go, você pode ter no modelo com software assurance ou apenas a sua licença. Então, ele comenta aqui, né? Você pode ter a licença só e você habilitar, como aqui está no pay-as-you-go, não dá essa opção de eu desmontar e voltar essa versão anterior, mas eu poderia já nascer com essa versão aqui de baixo. Também dando a ênfase o seguinte, o pay-as-you-go, ele não é uma forma que, como eu já comentei, substitui a licença anterior. Você não é obrigado a pegar todo o modelo tradicional e você migrar para o pay-as-you-go. Você pode compor isso do jeito que você quiser. Então, eu consigo ter um mesmo ambiente onde parte está no pay-as-you-go, parte tem software assurance? Cara, consegue. É uma questão de como é que a tua empresa acha melhor compor essa questão de custos. Então, nesse meu caso aqui, eu estou no pay-as-you-go, quer dizer que a cada hora ele vai cobrar baseado na edição do SQL Server, no caso Enterprise ou Standard, e na quantidade de cores que essa máquina tem. Toda hora ele vai lançar uma cobrança em cima dessas duas variáveis. Se eu não tenho já tenho licença própria, não tem por que usar o PSGO, porque eu estaria pagando dobrado, daí eu marco a opção licença com software assurance, se esse fosse o caso, daí ele não cobra a licença de novo, mas vai te dar os benefícios que vocês viram aqui naqueles slides que eu mostrei. Best Practice Assessment e tudo mais. Se eu não tenho licença com software assurance, eu marco a licença apenas aqui embaixo, daí eu perco alguns recursos que o Arc traz, como por exemplo, Best Practice Assessment, porque é um benefício de algum desses dois itens aqui. Então essa flag é importante porque define, atesta a licença que você tem, te libera ou não acesso a alguns recursos técnicos, e também pode cobrar ou não a licença pelo próprio Azure, se assim para você for necessário. Fora isso, né, um ponto também que é bem importante do SQL Server, diferente ao que o Windows PSGO tem, é que nesse caso, sim, você consegue licenciar não só a máquina virtual, mas também a máquina física, incluindo liberar a licenciamento de máquinas ou instâncias ilimitadas. Então, de fato, aquilo que você, os mesmos cenários que se aplicam para o modelo tradicional, né, que eu posso licenciar no modelo de core, só a máquina virtual, a máquina física inteira, ou a máquina para fins, né, de Windows só, ou máquina, um host de virtualização como o Hyper-V, VMware e submáquinas ilimitadas, também se aplicam aqui. Então, aqui eu consigo falar, por exemplo, que ó, essa máquina virtual é no pay-as-you-go. Eu vou pagar dessa maneira. Só que essa outra máquina aqui está no host, que o host está licenciado para SQL Server inteiro. Eu marco essa opção aqui, que ó, aplica aqui que o host já está licenciado, então não vai gerar uma cobrança adicional. E aqui na parte do Arc, deixa eu abrir aqui a tela do Arc. A raiz do Arc, se eu entro aqui na parte de licenças, eu posso também cadastrar as licenças do Windows Server aqui e também eu posso cadastrar aqui as licenças do SQL Server. Então aqui eu vou cadastrar as licenças que eu aplico no host. Então, vou colocar uma coisa qualquer aqui, teste. Então, qual que é o licenciamento que eu tenho? É por core, onde que ele vai associar, é o pay-as-you-go, quantos cores físicos que eu quero contratar, se eu vou ativar a licença agora ou depois, next, finish. Pronto, contratei licenças para aplicar no meu ambiente físico, máquina física ou host ilimitado. Depois, para cada máquina virtual, cada instância que eu for instalando, eu vou marcando, ó, esse cara aqui já está pago. Ele vai descontando e você não paga dobrado também. Então, é um modelo bem interessante, de fato, que ele replica um modelo que vocês têm já no tradicional, baseado em cores, não serve mais cal, mudando somente a forma de pagamento. Antes de falar dos cenários em si, eu só vou mostrar, aproveitar que eu estou aqui na tela com vocês, para mostrar a questão do custo em si, usando essa máquina como exemplo. Então, como é que eu vejo quanto eu pago de SQL Server dessa máquina aqui? Eu abro o objeto do SQL Server Arc, que é aquela instância que o próprio Arc cria. Eu posso, primeiro, ir no Cost Management, fazer os filtros e ver quanto custa, mas tem um jeito que eu acho que é mais simples, que é clicando aqui no botão Ver Custo. Então, como esse evento aqui tá, para quem está vendo ao vivo, nesse momento não tem no portal ainda essa opção de ver custo, mas pode ser que você está vendo a gravação e para você já aparece, ok? Enquanto não tem essa opção ainda, qual que é uma dica aqui? Eu venho aqui no endereço do portal, eu incluo o termo preview, antes da URL, preview.portal, tudo mais, dou um enter.
ele vai recarregar esse objeto e aí vai incluir essa opção de você ver custo aqui. Nada mais é que um atalho para que você consiga, a partir do objeto em questão que você está investigando, já cai direto na tela que já mostra o custo dele isoladamente. Então, acho que é uma forma bacana para você poder ganhar tempo, para poder achar o custo de um jeito mais simples. Então, coloquei o preview aqui, recarregou a página, aparece o botão ver custo, cliquei. Ele vai, então, por padrão, mostrar o custo acumulado desse meu objeto ao longo do mês. Então, nota que eu tenho aqui o custo acumulado e começou aqui em 6 de março. Eu tenho aqui uma parte que é um verde escuro e um verde mais claro. O verde escuro, de fato, é quanto que eu já fui cobrado sobre esse serviço, e o verde claro é a projeção de gasto até o final do mês, né, que é a previsão ou é o forecast. Então, segundo essa previsão aqui, no ritmo que eu estou consumindo, nota que eu tenho aqui uns saltos, né, que eu sobe um pouco, pausa, sobe e pausa, né, porque tem start stop aqui por trás. Nesse ritmo aqui, eu vou acabar o mês pagando $220 de SQL Server dessa máquina aqui, só licenciamento. Mas um jeito que eu acho mais simples de ver o que eu quero demonstrar para vocês é mudar para a coluna, que eu vejo aqui esse custo por dia, agrupado por dia. Então, essa visão eu queria passar para vocês, né? O que ela ilustra? Que no dia 7 eu configurei essa opção do PSGO nesta instância de SQL Server. Então, foi nesse dia cobrado $22,50 de licenciamento. Depois, dia 8 e 9 teve custo algum, porque foi final de semana, a máquina estava desligada. Daí, dia 10, segunda-feira, cobrou $18 e até sexta-feira. Depois passou o final de semana com a máquina desligada. Na segunda eu fiz alguns testes, por isso que não foi cobrado aqui, porque eu estava testando parar os serviços, ligar a máquina. E no dia 19 houve uma cobrança aqui menorzinha de custo nesse caso aqui. Que ainda não fechou porque tem um ciclo que ele faz, né, as cobranças, lança aqui no sistema. Então, o que isso aqui mostra para vocês? Que o SQL Server, não importa aonde roda, em outra nuvem, ou no seu ambiente on-premises, licenciado pelo Arc, com o PSGO, ele de fato reflete as CPUs que a máquina tem e também quando a máquina está no ar. Ligada, desligada, ele reflete isso. E outro ponto também importante, né, que vocês podem considerar, que até está nesse slide aqui, só para relembrar essa parte da direita, se você tem, por exemplo, workload, que você não precisa rodar a máquina na sua maior capacidade todo mês, cara, eu tenho aqui um processo que roda pesado só uma semana no mês, por exemplo, que eu tenho que colocar, por exemplo, 16 cores de CPU nessa máquina SQL Server. O que você faz? Nessa semana, 16 cores, você paga por isso. Se nas outras 3 semanas não precisa de tudo isso, lá com 4 cores eu consigo sustentar o meu ambiente aqui. Eu pego essa máquina, desligo a máquina, reduzo a quantidade de cores para 4, ligo de volta e eu pago 4 com SQL Server. Então, não é só a máquina ligada ou desligada, mas também você tem essa opção de modificar a quantidade de CPUs que você aplicar na máquina, e ele vai refletir isso na próxima hora na cobrança no modelo PSGO também, que é o ponto que a gente colocou aqui embaixo. Então, parar a máquina, como eu fiz ali, né, deixar só de segunda a sexta, é uma forma também. A outra forma é você trocar o tamanho do shape da máquina, a quantidade de CPUs, não importa onde essa máquina roda, ele vai também refletir isso automaticamente a partir da próxima hora. E como comentado, né, você pode compor o modelo. Tem empresas que preferem ainda fazer aquisição de licenças, porque a contabilidade tem benefícios nesse modelo. Tem empresas que preferem o contrário, porque a contabilidade prefere esse modelo que você tem como serviço e não como ativo. Por exemplo, você pode usar os dois, mais um mais que o outro. É uma questão de preferência, business case e tudo mais. Mas é importante que você tenha essa configuração que você pode otimizar os ambientes conforme o uso. E usando aqui esse caso como exemplo, né, pegando aqui, deixa eu até pegar a calculadora, que cada core do Enterprise custa 0,375, aquela máquina que eu tá licenciado não tem 4 cores, tem menos. Mas como eu disse, no mínimo ele vai cobrar 4 cores para cima, o que você estiver usando. Se eu colocar a máquina com 2 cores, vai cobrar 4. Então, se já cobra 4, né, coloque a máquina com 4 pelo menos. Esse é o mínimo que o SQL permite para ser licenciado no modelo core. Então, se eu tenho 0,375 por core, por hora, como é que eu estou usando naquela máquina lá? Eu estou usando ela 12 horas por dia. Então, metade do dia está no ar, a outra metade está desligado. Então, eu multiplico por 12, que dá $4,05. E como tem 4 cores, por 4. Então, quanto que eu deveria pagar naquela máquina lá? A parte SQL Server. $18 por dia que a máquina está ligada. Então, se eu voltar aqui no portal, quanto que eu pago nesse caso aqui?
$18 por dia. Então, essa é a previsão que você tem. Usou a máquina, cobrou. Não usou a máquina, não pagou por isso e vida que segue. Então, a ideia é que vocês possam fazer essa composição. Então, seguindo aqui na linha do raciocínio, se eu pegar essa máquina aqui, como eu só rodo o dia de semana, eu vou multiplicar por 22. Então, essa máquina aqui, com SQL Server Enterprise, com mínimo de 4 cores, você pagaria $396 por mês. Se eu fizer vezes 12, $4.700 por ano. Se eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui na página oficial lá com o licenciamento, pegar o modelo assinatura, que é anual, eu precisaria... Cadê a assinatura? Pegar aqui a calculadora, deixa eu pegar outra calculadora aqui, só fazer um cálculo rápido aqui. Como essa licença aqui é para 2 cores, eu tenho que ter 5, 4, 3, 4 vezes 2. Então, no modelo padrão de assinatura, eu pagaria por ano nessa máquina $10.000, no PSGO 4.700. Então, parece ser algo interessante que vocês podem exercitar no Excel, um papel de pão que seja, para poder de fato ver em quais cenários que vocês têm compensa esse modelo e quais que ainda compensa licenciar isso via assinatura ou no caso do modelo tradicional. Nesse caso aqui, a comparação não é tão simples assim, porque se eu estou usando aqui o Enterprise e não tenho software assurance, vai ter um momento que essa versão aqui ela para mim. Eu não vou poder colocar, por exemplo, aqui o próximo, a versão de SQL Server, porque eu estou amarrado à versão que eu tinha na época que eu paguei pela licença. Se tem software assurance, eu pago isso aqui de licença, mais um percentual por ano, que é essa manutenção do software assurance. Então, eu vou comparar nesse caso aqui. Por quanto tempo que eu quero comparar esse meu ROI, né? 3 ou 5 anos, licença mais software assurance, e depois comparar com esse modelo aqui do PSGO e ver qual modelo que atende melhor a minha demanda. Então, esse é o tipo de exercício que eu estou vendo com frequência os clientes fazendo. Em que momento? Quando eu renovo o contrato. Então, ó, cara, eu já tenho essa carga de SQL Server aqui. Eu tenho tal licenciamento, talvez eu vou ter que colocar aqui mais cores, porque a demanda cresceu. Cara, vamos rever com a Microsoft isso? Vamos rever quais licenças, a quantidade de cores que eu ainda faz mais sentido eu seguir no modelo tradicional, quais que eu posso migrar para o PSGO para poder depois, tecnicamente, compor os 2 cenários e daí ter uma negociação contratual mais interessante também. Então, a dica que eu dou é essa para vocês, né? Quando for renovar o contrato, caso você não tenha nada para contratar agora de novo, pensem nisso, né? Chame o seu representante Microsoft que atende a conta para poder ajudar a fazer esse exercício. Existe interesse grande de a gente migrar para esse modelo de nuvem. Então, haver interesse, negocie desconto, e vocês podem talvez chegar numa situação melhor do que essa que eu mostrei aqui no preço de lista, mas pelo menos fica aqui a dica que esse é o modelo novo que vocês podem usar, podem compor com o modelo tradicional, que de fato pode ser benéfico, dependendo da frequência que você usa essa máquina, se vai ser licenciado para a máquina virtual ou para o host inteiro, aí é uma questão de montar o business case. E aqui esse slide ele mostra, reflete aquilo que eu comentei, né? Quais cenários que ele endereça? Todos que você endereça hoje no modelo SQL Server por core. Então você pode tanto licenciar as máquinas individuais, contando as vCPUs de cada máquina separadamente, né? Quando que esse cara aqui é mais interessante? Se eu não tenho uma concentração de SQLs por host físico. Então, cara, eu tenho um ambiente disperso. Eu tenho lá uma máquina para SQL Server, o resto é aplicação. Então, não tem por que eu licenciar o host físico inteiro. Ok, nesse caso, você licencia máquina individual. Ah, eu uso aqui um ambiente em uma outra nuvem pública. Lá eu também não controlo em qual host o meu SQL roda. Eu vou lhe pagar por máquina individual. Então, esse é o modelo mais assim, básico de um PSGO. Qual que é outro cenário? Eu tenho máquinas físicas que eu vou rodar uma ou mais instâncias. Daí você contabiliza todos os cores físicos dessa máquina, que são os P-cores, e você licencia toda a máquina física. E você pode ter aqui uma ou mais instância no mesmo Windows Server, né, que é o modelo multi-instâncias que o SQL Server, né, sempre teve. E no último caso, eu consigo, então, ter um hypervisor nessa máquina física minha, Hyper-V, Verme, Nutanix, não importa qual hypervisor, e eu posso habilitar a opção de licenciamento ilimitado. Qual que é o ponto interessante aqui? Se eu consigo pegar o meu ambiente virtualizado e concentrar o SQL Server em menos hosts, e geralmente você tem lá um fator de sobreuso de vCPU, em alguns casos é 2 para 1, 4 para 1, então você pode ter mais cores virtuais do que de fato a máquina física tem.
esse modelo pode ser interessante. Mas você tem que calcular. Não tem como você só bater o olho e ver, cara, qual é mais interessante para mim? É colocar o cálculo. Quanto custa nesse modelo aqui, que eu somo todas as vCPUs, que pode ser que use mais vCPU do que a máquina física tem, quanto custa eu colocar só os P-cores e daí ter liberdade para colocar quantas instâncias eu quiser, sem pagar mais por isso. Então, são os mesmos cenários que o SQL tradicional suporta para modelo Core, não serve mais Cal, se aplicam também ao modelo PSGO. Tá? E o último ponto aqui nessa parte teórica para passar para vocês, que é um exemplo de como é que você contrata o SQL Server do modelo tradicional. Então, assim, tem N forma de você fazer isso, aqui eu peguei só um modelo, né, que é o SQL com Software Assurance, é que você tem, né, um trabalho do time de compras da empresa, que tem que estar alinhado com o time técnico que implementa o SQL Server, e depois tem um desafio de como é que você mantém, né, as coisas de fato em conformidade, que é um grande desafio. Né? Por quê? O SQL Server ele não tem um método técnico por padrão que valida se a licença está habilitada ou não. É um modelo de confiança. Você pode contratar 16 cores e você pode instalar 200 cores. Então, cabe ao cliente definir, de fato, controlar se o uso está adequado ou não. E o Arc ajuda nisso, porque você consegue ter um painel central que você consegue ter isso. Mas pensando aqui no modelo de contratação, então o time de compras, que geralmente não é técnico, contrata X cores de SQL Server, nesse caso, como exemplo, com o Software Assurance. Geralmente o contrato tem 3 ou mais anos, que ele já tem de compromisso, e anualmente ele pode ajustar, né, para mais ou menos, qualquer addons que seja. Paralelo a isso, né, essa parte mais burocrática, eu tenho um time técnico que implementa o SQL Server, que talvez não vai usar tudo aquilo que foi contratado ou usar mais do que foi contratado, que também é um problema. E tem um time aqui que ajuda a definir, cara, como é que as coisas estão. Então tem cliente, né, que eu atendo que não tem nem inventário do que tem de SQL Server. Então pode ser que está errado para baixo, para cima, tem uma situação que não é muito confortável. Então, é uma sugestão para vocês podem, de fato, olhar para dentro, né, entender quais problemas que, se você é do time técnico, fala com o time de compras para saber como é que eles lidam com essa questão. Se você é de compras, fala com o time técnico e vê, cara, como é que você controla as licenças que você instala do SQL Server, para que vocês consigam, de fato, entender como é que o ambiente está hoje, balizar qual cenário é mais vantajoso, né, numa expansão do SQL Server, validar se compensa mais expandir com o PSGO, na renovação de todo o contrato, validar se compensa eu já renovar todo no PSGO, se eu posso compensar, fazer um misto aqui. E, acima de tudo, cara, Arc em todo o seu ambiente, Windows ou Linux, é uma recomendação nossa para que você consiga, de fato, pelo menos ter essa visão integral de todo o ambiente, para te ajudar também a definir como é que está o licenciamento do SQL Server e você possa tomar a melhor decisão possível para evitar passar por algum problema aí de conformidade, auditoria e tudo mais. Aí eu deixei mais essa otimidade aqui que só reforça aquilo que eu passei para vocês, né? Que fica ao seu controle do time técnico definir para cada instância de SQL Server que você implementar e tiver o Arc gerenciando. Vai ser no PSGO, pagando a licença pelo Azure e não por outra nuvem. Então também te ajuda a negociar desconto por volume com a Microsoft. Eu já tenho software assurance, portanto eu só marco essa opção e uso os benefícios que o Arc me dá, por exemplo. Ou tenho só licença, por exemplo, é Express, eu comprei licença transacional, então eu vou ter a visão lá básica, como exemplo, implementário dos databases, mas não vou ter best practice assessment e tudo mais, mas eu pelo menos consigo ter a visão integrada de tudo que eu tenho. Você pode mudar isso a hora que você quiser, a mudança é aplicada comercialmente na próxima hora, né, que é o modelo que o SQL funciona para o modelo PSGO em si. Né? E se você, aquilo que eu comentei, se você quiser excluir alguma instância que não quer trazer para o Arc, ele tem aqui embaixo qual o nome da instância, então ele vai ignorar essa instância nesse contexto aqui, se para você fizer sentido também. Então, só essa visão que eu queria passar para vocês. Fora isso, né, como licenciamento não é uma matéria muito simples de entender, né, porque tem várias variações do nó do Microsoft, né, que às vezes mais complica do que facilita. Eu deixei alguns links para ver se a Thaís consegue mandar aqui para vocês, para que vocês possam, de fato, revisitar os materiais mais recentes para poder entender mudanças que aconteceram, talvez vocês não estão aptos ainda a entender ou não se atualizaram quanto a isso. Então, tem a primeira página, que é um repositório central do licenciamento de SQL Server. Então, tem aqui o License Guide, que é um material bem completo, inclusive traz alguns cenários que vocês já podem usar como referência.
de licenciamento, ele vai explicar aquilo que eu passei aqui bem brevemente, ele explica o conceito de P-Core, V-Core, então, Hyperthread ou não, também que impacta no preço, dependendo do que você tem de ambiente. Quando você tem da device com CAL ou modelo Core, e se eu não me engano, tem um lugar que ele comenta aqui, que é exemplos até com números, que é interessante você poder validar. Então, nesse caso aqui, cara, eu tenho X máquinas, quantos cores eu preciso licenciar? Vai ter alguns casos que você consegue exercitar isso. Então, se eu vou, deixa eu ver, pegar um que tem aqui a quantidade. Ele vai mostrar alguns aqui que ele mostra exemplos, né? Então, se eu tenho licença com alta disponibilidade da Recover, então você paga quantas instâncias? Eu pago a ativa, não pago a passiva, então e um ponto importante, né, os benefícios de licenciamento que estão associados ao software assurance ativo também se aplicam ao PSGO, que por trás é um tipo de software assurance que você tem embutido também. Então, tudo aquilo que você vê de benefícios que o SQL Server tem com o software assurance, e esse material vai listar quais são esses benefícios, também se aplicam ao modelo PSGO, o que te ajuda a pagar menos, por exemplo, instâncias passivas. Então, ao invés de você considerar todo aquele server tá licenciado, se é um cluster ativo passivo, eu pago do ativo, não pago do passivo, que ele explica como é que faz esse cálculo, porque isso pode te ajudar a também a fechar o business case melhor do que você contratar licenças sem software assurance, onde você precisaria licenciar mais SQL Server nesses casos de alta disponibilidade e DR também. Então, é um material riquíssimo, com bastante exemplo, que te ajuda de fato a entender melhor como isso funciona e, na dúvida, falar com o teu parceiro, com o teu representante Microsoft que atende vocês para que vocês consigam, de fato, rever esse material. Então, é esse site que é bem interessante, que traz todo o material de virtualização de SQL Server. Tem um anúncio que foi feito de quando que o PSGO para SQL Server foi anunciado, então dá a impressão que é uma coisa muito recente, mas foi final de 2022, né? Já tem um tempinho já, só que ao longo do tempo ele foi melhorando. Então ele nasceu mais simplesinho e aí começou a entrar os esteroides, tanto que, como eu comentei, a novidade de você poder também controlar a licença de reporting service, análise service, foi anunciado semana passada, ou mês passado. Até então era limitado só a engine de database. Então, em alguns casos, cara, eu não posso usar porque eu também preciso aqui do reporting service, por exemplo. Daí o cliente tinha que usar o modelo tradicional. Agora já conseguimos usar o PSGO também nesse modelo, estão mostrando que a gente está, ao longo do tempo, alimentando esse modelo para que vocês, de fato, consigam ter mais opções de licenciamento. Que é também que a gente espera que aconteça com o Windows Server também, para que ele consiga ter mais cenários que ele tem hoje, que hoje está limitado mais ao 2025 para máquina, para cenários individuais e não de ilimitado. Tem também a documentação da parte do ARC, para que vocês possam entender, ver os relatórios de exemplo que você pode colocar no seu ambiente, como esses que eu mostrei, como é que você configura cada benefício que ele tem, integração com o Purview para poder fazer análise de risco de dados que você tem no ambiente, usar o PSGO, fazer extensão de suporte para 2012 ou 2014, né, com suas considerações. Dashboard de desempenho também, que ele é cortesia para quem tem PSGO Software Assurance, sem você pagar por esses logs, e você vê como cada instância está desempenhando I/O de leitura escrita, bem interessante também isso. Um assessment de migração, caso você queira, por algum motivo, migrar isso para um SQL Database ou Managed Instance, a gente já oferece a ferramenta que faz isso para vocês sem cobrar por isso. Não importa onde essa máquina está, você vai ter um assessment recorrente necessário para que você possa migrar essa base para um serviço gerenciado nosso, já com também o tamanho ideal baseado em consumo. Então, hoje eu estou usando 16 cores na minha mente atual. Baseado em consumo, quantos de fato eu preciso? 4, 8? Estamos de Amiga para o Azure, já com sizing melhor dimensionado, porque ele faz isso de maneira recorrente, por exemplo. Tem essa lista que eu já comentei, também está nos links que a gente separou para passar para vocês, né, das tabelinhas com os benefícios que tem por licenciamento e por versão, que é bem interessante saber, né, se eu estou usando qual versão, qual recurso que eu posso contar ou não nesse momento, como é que você licencia. Aqui tem um exemplo que eu estava buscando. Então, baseado no exemplo hipotético X, né, quantas licenças teria que ser contratada para a máquina inteira, ou por VCP ou por máquina virtual, equivalente a 304 nesse caso. Se eu licenciar todo o host, seria 160. Então, aqui também te ajuda a ilustrar a diferença dos modelos por vCPU, por per-core máquina física ou por per-core máquina virtual. Como é que você configura via ARC? Aqui um Q&A também que é bem interessante. Uma pergunta que é muito comum, não sei se tem pergunta que foi colocada aí no chat, mas cara, que está a conectividade.
como o SQL ele reporta isso a cada hora, e se por acaso a máquina ficar sem conectividade com o Azure por, sei lá, por um dia, nenhum problema, ele mantém ainda lá localmente esse tipo de registro. Quando a máquina voltar à comunicação, ele vai lançar esse período que ele, de fato, a licença foi contabilizada, caso a máquina esteja ligada. Então tem um ponto importante, né, que não é que a máquina tem que estar ligada 24/7 com o Azure. O Arc suporta que você fique sem conexão por até 30 dias. Não é recomendado, por quê? Qual é o pré-req aqui? Essa máquina tem que ter conexão recorrente. Então, se a máquina ficar mais de 30 dias sem falar com o Azure, a gente vai entrar num modo chamado de out of policy, que é, cara, essa máquina aqui meio que morreu. Se por acaso ela voltar, ela não fala mais com o Azure, ele perdeu a relação conosco, portanto, essa máquina vai reportar como não licenciada legalmente. Então, se você tem cenários que a máquina tem que rodar mais de um mês sem conexão com a Azure, o PSGO não é modelo adequado para esse ambiente. Aí o ideal seria licenciar isso pelo método tradicional. Para ambientes que de fato têm conexão recorrente com o Azure, ele vai lançar isso por hora. Então, esse também é um ponto a ser considerado. Então, aquela pergunta: se a máquina está parada, eu sou cobrado? Não. Se a instância está parada, eu sou cobrado? Também não. Então, aqui bacana que você consegue ter várias perguntas interessantes aqui sobre aquilo do número de cores mínimo, né? Tem o número de cores no PSGO, ele é o mesmo do padrão, que ele vai clicar aqui nesse link e vai explicar que são 4 cores por máquina física ou virtual também. Então, é uma trama também que a gente vai deixar de diferença para que vocês tenham sempre a informação da própria fonte, para evitar interpretações que vocês possam ter olhando só para o slide, que às vezes também, se você ver essa gravação daqui a um mês, pode ser que eu mostrei para vocês dados errados, porque hoje eram corretos, daqui a um mês pode ser que não. Então o site é sempre a informação concreta que vocês podem confiar, que de fato é o que o time atualiza com frequência. Então, para SQL Server é isso. Eu vou agora só parar aqui a tela para poder ver se apareceram dúvidas sobre SQL Server. Também se a Thaís quiser voltar e mostrar a parte do Windows Server, fica à vontade também, Thaís. Não, a gente não tem pergunta, não. A não ser que alguém queira enviar agora. Fique à vontade que a gente vai ainda, mesmo acabando a questão, ficar mais uns minutinhos aqui ainda no chat. Mas se quiser mostrar aquela parte que você falou que ia mostrar do Arc, Thaís, fica à vontade também de abrir o portal. Deixa eu ver. Alguma coisa a mais. Vendo minha tela? Tô vendo. Joia. Então aqui eu tô no Arc. Tá aqui esse linkzinho aqui do Arc. O que o Matias mostrou foi a parte da SQL, e aí aqui mostrando, por exemplo, a parte de sistema operacional. Essa daqui é a visão principal, né, onde vocês vão conseguir visualizar aqui todas as máquinas que tiverem feito onboard aqui para a EJA. Então, esse aqui é o objeto referenciando esse ambiente lá, o ambiente on-premise de vocês. Então, ele vai trazer aqui, né, essas informações do sistema operacional, se ele tem alguma extensão habilitada, no caso aqui eu tenho Defender, então ele já me traz isso aqui como habilitado. E aqui outra coisa interessante, por exemplo, aqui é a parte dos updates, né? Então, no caso aqui eu tenho alguns updates pendentes, então ele já te traz essas informações aqui para que você possa tomar uma ação em cima disso, né? Então, eu vou entrar em uma delas aqui. Então, já nessa parte aqui de overview, o que vocês conseguem visualizar, né? Então, aqui ele já te traz essa parte de update. Vou abrir ela aqui. Então, aqui, ele já vai te trazer, né, o total de updates que você tem para aplicar ali nos seus ambientes. Então, se é crítico, né, quantos são, de segurança, para que você consiga ver o nível de criticidade para tomar uma ação em cima disso. E aqui embaixo ele já te traz mais detalhes do que ele está te alertando ali com relação a você fazer de atualização, né? Deixa eu ver o que mais de interessante aqui. Outra parte aqui também mostrando para o Windows Server é a questão de ativar, que é a parte da licença, né? Então, aqui, por exemplo, vocês conseguem fazer a ativação dos benefícios. Eu tenho Arc aqui, mas eu quero ativar os benefícios do Software Assurance. Então, também você consegue
fazer isso por aqui. Por aqui também vocês vão ter os insights dessa máquina, então todas as métricas ali referente a essa máquina, vocês vão ter essas informações por aqui, né? Então aqui ele já vai te trazer informação de CPU, memória, os dados dessa máquina, e é possível também você criar alertas em cima. Então, eu quero criar um alerta aqui, quando essa máquina atingir 80% de CPU, de memória, que ele me alerte, que ele abra, que ele starte algo ali para eu saber que eu preciso tomar uma ação também. É possível você fazer isso por aqui. Então, ele traz aqui também essa parte de logs, a parte de inventário, né, que eu tinha mostrado para vocês lá na tela. Então, aqui, por exemplo, são todos os dados em cima da máquina, tá? Então, aqui você consegue entrar nesse detalhe. Quando você está aqui nessa visão geral, você tem a visão geral de tudo que está feito onboard para cá. Mas aqui no caso, tanto as máquinas, né, quanto a parte das instâncias que o Matias mostrou. E aí, se eu quiser me aprofundar e entrar em um por um aqui, e aí eu conseguir olhar os atributos com relação à máquina, eu tenho todas essas informações. Então, eu tenho desde as informações aqui de policies, que eu consigo fazer essa aplicação em cima dessa máquina, eu consigo verificar a parte de change tracking, que eu falei com vocês também, que essa parte aqui você vai conseguir verificar ali para a parte de auditoria. Então, eu quero auditar essa máquina, saber o que está sendo instalado, o que foi alterado. Então, por aqui eu consigo fazer isso. Aqui de inventário, ele já te traz tudo que está instalado nessa máquina. E essa parte aqui de monitoramento, né, o Best Practice Assessment que a gente comentou, e essa parte de insights aqui que ele já te traz mesmo em cima de métricas ali dessa máquina. E aí, outro ponto importante aqui é essa questão de segurança. Então, se você tem ali, por exemplo, o Defender ativado, ele já te traz ali recomendações de segurança. Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 recomendações, e aí essas recomendações, elas são colocadas por severidade. Então, aqui eu tenho essa severidade, né, alta, média ou baixa aqui, onde eu consigo fazer ali, tomar uma ação em cima, e ele já vai me trazer aqui um nível de detalhe em cima dessas descrições que ele traz, com o passo a passo e recomendações do que eu preciso fazer para fazer essa correção, né? E aí, aqui no caso, ele te traz esse detalhamento, né, do que precisa ser feito, e você consegue ir descendo ali no nível dos seus recursos, para você saber onde que você precisa fazer essa remediação e fazer essa aplicação aí dessa correção. E aí, o interessante é que por aqui mesmo, você já vai vendo ali o score que você está atingindo, e à medida que você vai saneando esses problemas, esse score, ele tende a aumentar, e com isso você vai também aumentando ali a sua postura de segurança dessas máquinas. Bom, então acho que a gente chegou aqui no tempo, né, Matias? Fechamos, pessoal. A mais para completar, que eu vi que tinha uma das dores aqui foi colocada no chat pelo Aparecido, que é a questão de ambiente virtualizado do VMware. Então, até um ponto que eu já peguei em cliente, né? Como o ARC ele envolve a instalação de um agente, qual que seria um ponto de preocupação? Você talvez não ser capaz de colocar o agente em todas as máquinas que você tem. Que você vai máquina por máquina, pode ser que você deixe a máquina fora do controle. Então, um ponto importante nessa questão de ambiente VMware, por exemplo, né, que o Aparecido colocou aqui no chat, é que você pode trazer o seu ambiente VMware, a gestão dele inteira para o Azure. Deixa eu até compartilhar minha tela para mostrar isso para vocês, que é um recurso bem interessante, também não tem custo algum. Que é você fazer o que chama de onboarding do VMware no Azure. O que você vai ter com isso? Então, olha o que eu tenho aqui nessa minha tela. Eu tenho 3 ambientes de VMware aqui, versão 7, 8, pelo Azure. O que eu tenho nesse cara aqui? Eu tenho 3 vCenters aqui, e eu consigo ver aqui o ambiente que eu tenho nesse cenário, nesse ambiente, né? Quais máquinas virtuais que eu tenho debaixo desse vCenter. E se eu faço isso, qual que é uma vantagem aqui? Eu posso pegar todas as máquinas virtuais que eu tenho, desse VMware que eu tenho aqui. Aqui eu não tenho acesso porque eu tenho só leitura, mas se eu tivesse acesso para administrar, eu teria esse botãozinho aqui que é habilitar o gerenciamento do guest. O que ele faz nesse caso aqui? Ele vai, se você quiser, colocar o ARC em todas as máquinas virtuais do seu ambiente. Ao invés de você ter que ficar empurrando o agente máquina a máquina, ou colocar isso no System Center, script long, que seja, você pode, pelo vCenter, marcar todas as máquinas e empurrar de uma vez só, e você consegue ver aqui, né, nesse status,
quais tem ou não tem isso, para poder de fato saber, cara, será que apareceu uma máquina nova aqui que não tem o agente, então pode ser que não tenha visão dos aplicativos que essa máquina tem, se tem um SQL Server. Então, para quem usa vCenter, é uma coisa bacana que você consegue trazer para o Azure a gestão do vCenter e facilitar também o ingresso do Arc nesse cenário. E também, se eu trago para o Azure a gestão do vCenter, olha que interessante que você consegue ter também de brinde aqui sem custo adicional. Essa imagem aqui é a representação de uma máquina virtual que roda no teu vCenter, está aqui em ambiente VMware. Só que eu posso, se eu tiver direito adequado, parar essa máquina, reiniciar essa máquina, ligar essa máquina, posso mudar o tamanho da máquina, aquilo que eu falei, por exemplo, do SQL Server. Eu estou usando aqui 16 cores, quero baixar para 4. Eu venho aqui, mudo para 4 e dou um save. Então você consegue fazer gestão do seu ambiente vCenter, uma gestão mais simplificada, ter essa visão mais ampla do que essas máquinas têm, Windows ou não, ter esse inventário porque eu posso empurrar o Arc de jeito mais confiante nesse ambiente para evitar que máquinas fiquem de fora, e você não paga nada por trazer isso para o Azure também. Então, é mais também um convite para quem trabalha com ambiente gerenciado VMware, ter essa opção de trazer para o portal do Azure essa console em ambiente web, para que você consiga também ter vantagens com esse modelo híbrido de gerenciar. Naquele ponto que eu falei, VMware on-premise é sensacional. Que tal se você pudesse gerenciar esse ambiente pelo Azure também e ter uma console única para máquinas virtuais nativas e máquinas virtuais VMware também? É uma resposta que a Microsoft também endereçou, dando esse exemplo de que a gente está, de fato, endereçando as sugestões que os clientes passam para a gente em ambientes híbridos, que, de fato, é a nossa realidade atual. A última demo que eu queria passar para vocês, só para poder aproveitar o contexto de VMware nessa questão de Arc também, que se aplica para Windows, para SQL Server, para Linux. Então, só para complementar essa mensagem. Agora sim, encerrei, Thaís. Certo. Pessoal, então, assim, para fechar aqui, né, vocês viram que, assim, o Arc, ele traz aí uma série de benefícios que hoje, você olhando somente lá para o seu ambiente on-prem, você não vai ter tantas opções que você traz. E melhor ainda é quando você tem o Software Assurance, né? Então, não tem um custo adicional, basta fazer essa ativação para que vocês tenham. Então, depois, compartilha com a gente também, a gente quer saber em que estágio que vocês estão aí com relação ao Azure Arc, se vocês já estão usando, se gostariam de ter mais um apoio com relação a isso também, né? Cada cliente aqui tem seu responsável pela conta. E, pessoal, a gente encerrou aqui. Qualquer dúvida, podem enviar para a gente aqui que a gente vai responder, tá? E obrigada pela participação de vocês. Matias, quer falar mais alguma coisa? Não é isso, pessoal. Obrigado aí. A gente se encontra no próximo evento aí, ou nos dias a dias de reunião em clientes. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, gente. Bom dia para vocês.